a população brasileira, nessa história toda, é o ator externo, né, que não tem falas. A gente sabe que existe, mas não tem fala nenhuma nessa peça. Né? É, É um teatro de sombras. mas aí é uma coisa que a gente já vem chovendo nesse molhado há um tempo, que a comunicação do governo com a população é ridícula, é péssima. Então, não é que a população está alheia, assistindo e não querendo se movimentar. Não há Não, não é. chamada. Não há Não há chamada, quer chamada, dizer, não se coloca a gravidade dos fatos para o a gente, povo, de fato. a gente vê nesse momento a crise do núcleo político do governo. O núcleo político do governo, formado pelo ministro Rui Costa, pelo ministro Alexandre Padilha e, de certa forma, pelo ministro Paulo Pimenta, né, está imóvel. Está imóvel. Ou está criando mais marolas, né, contra do que qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, a gente não vê nem uma consolidação do apoio, né, dos partidos da coalizão, mas também a gente tem uma ideia de que a participação popular na política é nefasta. Para esse núcleo político do governo, parece que se tem medo do próprio povo que elegeu o governo. Não se chama o povo, não se fala ao povo. Também não se faz, né, grandes coletivas com vários meios, principalmente, né, canais como esse, canais como 247, como Tutameia, etc., além da imprensa, e fica-se sempre tendo palavras no meio do corredor, andando, essa coisa toda, que deu balanço, né, final contra o golpe. É muito grave, foi um golpe de Estado que fracassou, que poderia ser muito violento e que a gente está agora vendo que tem raízes, né, num núcleo fascista de empresários, um núcleo arquirreacionário de militares, né, em forças policiais, no submundo do Rio de Janeiro. O mesmo submundo, né, que já foi responsável pela morte de Marielle Franco. Né? A conexão é muito clara e é a conexão das mesmas pessoas. Né? Quer dizer, e não se tem uma ação, uma chamada, né, de revitalização e de mostra de força. É como sempre aparece na história do Brasil a ideia de que o povo tem a missão de ir lá votar, colocar o voto lá. Feito isso, voltem para casa, deixa que a gente cuida disso. Né? É isso que esse núcleo político, né, tem passado sobre as ameaças à República e à Constituição. Agora, será que é um medo de uma falta de adesão pública ou vou colocar aqui palavras do meu falecido avô, que não gostava de médico, porque ele falava que só se descobre doença indo em médico. Então, se eu não falo nada, se eu não convoco nada, de certa forma, isso não existe. Isso, para o cidadão médio, é só uma especulação. Não há crise, não há nada. Qual das possibilidades o senhor acha que é? Você fala do seu avô. Como eu sou bem mais velho que você, né, era minha mãe mesmo, né, que dizia que do capeta e câncer a gente não deve falar a palavra porque atrai. Né? Então você não diz o nome, né, dessas duas coisas, porque não se pode dizer é aquela doença, né, foi o mal, foi o ruim, foi o tinhoso. Você não pode falar o nome porque atrai. É uma versão popular lacaniana, né, do nome maldito, né, maldito. Né, porque se for Biandi, né, é capaz de acontecer, né, ele explode, né, ele aparece. Né. Sem dúvida nenhuma, agora deixando de lado esse aspecto, o que acontece é que nós não temos mais uma sociedade civil organizada. Os sindicatos estão muito desmobilizados, né? Os sindicatos estão preocupados com o retorno do imposto sindical e as suas finanças, né? Embora a maioria dos sindicatos passe muito bem em termos de finanças.
né? É, organizações como a Ordem dos Advogados, a CNBB, a ABI, que em tempos históricos foram atores muito importantes do processo de democratização do Brasil, simplesmente não estão, de maneira alguma, mobilizados nem disponíveis para isso. A justiça brasileira está normalizando o anormal a todo tempo, né? É só ver esse episódio, né, do rapaz preso em São Paulo, amarrado e carregado como se fosse um escravo fujão, né, nesse sentido, que a juíza considerou ontem como normal e não viu tortura nenhuma, nem ofensa nenhuma no procedimento dos PMs que se empoderam com esse tipo de ação. Então, essa sociedade ela precisa de um processo de reeducação, ela precisa de um processo pedagógico, né, de dizer, olha, você está sendo ameaçada, você está sendo expoliada dos seus direitos, né? Mas isso quem faz, né? Isso não é espontâneo, isso não surge espontâneo. Esse é o papel dos partidos políticos. Então, na verdade, são os partidos políticos que renunciaram ao papel, né, daquilo que Antônio Gramsci chamava de príncipe moderno, né? Aquele condutor do processo pedagógico de mobilização das massas populares.